Seja bem-vindo ao Parresia Intrépida. E uma mãe chegou em mim esses dias falando sobre a reportagem que passou no Fantástico. Está passando uma série de reportagens falando sobre a ideologia de gênero. E eu fui conferir para ver qual que era do vídeo, né? E como já não era, não fiquei nem surpreso, porque nós já conhecemos, né, o quanto nós estamos sendo atacados, a vida e a família, como Nossa Senhora bem disse, que nos últimos tempos a guerra maior seria contra a família, contra a vida. E eles estão usando os recursos de todas as maneiras, a forma psicológica para poder introduzir nas nossas cabeças, introduzir na nossa sociedade, querendo enfiar de goela abaixo de qualquer jeito essa ideia de que menino pode ser menina e menina pode ser menino. E através dessa reportagem eu percebi o quanto eles estão envolvidos, o quanto eles estão decididos em destruir as famílias, em destruir a moral, em destruir o princípio das nossas vidas, das nossas famílias, usando de recursos audiovisuais, de músicas, repetindo lá, usando a história da Alice do País da Maravilha, pegando alguns trechos e incitando ali o ódio às pessoas que têm ódio, né, de travestis, essas coisas, como se todos tivessem essa mesma postura, como se todos tivessem ódio, como se todos matassem, como se todos julgassem as pessoas, mas usando a maneira ali para poder convencer, né, para poder colocar essa ideia nas nossas casas, nossas famílias. E essa mãe ficou revoltadíssima, porque a filha dela estava assistindo naquele momento essa reportagem, e a menina perguntou: nossa mãe, o que é isso? Me explica isso, né? E a mãe, claro, né, uma mãe cristã, explicou para sua filha. Mas quantas famílias, quantos pais, quantas mães que não têm argumento, que não têm instrução para poder orientar os seus filhos nessas questões, né? Por isso que a gente deve procurar saber o que fala, saber o que está acontecendo, para que nós possamos assim melhor educar os nossos filhos, para que nós possamos assim tomar uma postura diante dos fatos que é colocado em nossas frentes. Nós não devemos somente fugir, nós devemos saber ter argumentos, nós devemos procurar a verdade, para que melhor nós possamos orientar nossos filhos, nossas famílias e todos aqueles que vieram ao nosso encontro em busca de respostas, em busca de uma clareza dos assuntos. E por isso, né, uma coisa que eu prestei atenção, que eu reparei nessa mãe, né, e que todos nós devemos sim ter esse sentimento de revolta, porque no catecismo vai dizer que o pecado é um ato pessoal, né, mas nós temos a responsabilidade nos pecados dos outros, quando neles cooperamos, não revelando ou não os impedindo, quando a isso somos obrigados. Ou seja, nós cristãos, nós batizados, nós temos o dever de revelar e impedir. Nisso nós somos obrigados, como vai dizer a igreja para nós, a denunciar todo tipo de erro, todo tipo de mentira, todo tipo de pecado, porque quando nós não falamos sobre o assunto, o inimigo ele vem e fala, vai agir nas suas artimanhas, convencendo as pessoas, principalmente as crianças. Principalmente nós vemos, né, as crianças menores, que são como uma esponja, que absorve tudo que é falado. Mas eu digo para você, o que tem falado para as crianças na sua casa, o que tem se falado dentro da sua casa, o que tem se falado em seu meio. Muitas escolas hoje já não podem nem mesmo comemorar o Dia dos Pais, o Dia das Mães, porque já foi imposto, né, de que tem que ser o Dia da Família, para que outras crianças não sejam constrangidas. E infelizmente já está acontecendo, né, isso em muitas escolas. Mas, como diz o próprio catecismo para nós, que primeiramente a educação ele vem de casa, ele vem dos pais, né? Consiste que essa preparação, que é a preparação da educação da criança, é a primeira importância, e o exemplo é ensinamento dos pais e da família, que continua sendo o caminho privilegiado dessa preparação. A preparação, né, para formar o seu pensamento, para formar as opiniões, para poder dizer a moral, o que é certo, o que é errado. Os jovens, né, devem ser instruídos convenientemente e a tempo
sobre a dignidade, a função e exercício do amor. Ou seja, né, nós devemos educar os jovens, as crianças, nos educar a tempo, antes que o inimigo venha e mostre a maneira dele, da maneira errada, e nós não teremos mais como voltar atrás, somente pela graça de Deus, né? Mas por isso que nós devemos sim insistir na educação, nossos filhos, né? Insistir nos assuntos, nós devemos falar com clareza, nós devemos sentar e conversar e explicar o que é certo e o que é errado, para que nós não caímos no erro de deixar que o mundo eduque. Não, nós temos a responsabilidade, nós pais, nós também que não tem filho, mas que nós vivemos no meio, numa sociedade, nós temos a responsabilidade de denunciar, nós temos a responsabilidade de anunciar o que é errado e anunciar o que é a verdade. Nós devemos sim fazer com que o reino de Deus, o evangelho, seja vivo, porque nós temos uma doutrina que nos ensina o que é errado e o que é certo. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina o que devemos fazer. E como essa mãe ela teve esse sentimento de revolta na hora, é que vai dizer o Concílio de Trento sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre quando nós deparamos de frente com alguma coisa errada, que consiste numa dor na alma e detestação do pecado cometido. Ou seja, nós devemos sentir verdadeiramente, não ficar mais no nosso comodismo, nós devemos nos mover, nós devemos falar, nós devemos compartilhar, nós devemos anunciar a boa nova, nós devemos ter uma detestação do pecado, nós devemos ter horror, pavor, porque o pecado, ele traz a morte, ele traz a destruição, ele traz ele traz tudo de mal na família, na vida das pessoas, e nós devemos sim falar sobre a verdade, nós não podemos mais nos omitir, porque quando nós nos omitimos, nós somos cooperadores do mal, nós somos cooperadores da mentira. Então por isso é necessário que nós nos movamos, que nós começamos a partir de hoje a conversar, a falar sobre esses assuntos e a denunciar com fortaleza, com coragem, com ousadia, com intrepidez. Nós devemos falar sim a verdade, sem medo das consequências das pessoas que virarem as costas para nós, sem medo de sofrer qualquer represália. Nós devemos ter a coragem que Cristo teve e que Ele nos convida a nos anunciarmos a verdade e que Ele nos garante que Ele estará conosco. E por isso eu convido você a criar coragem, eu convido você a ter ousadia no seu falar, na sua postura, na sua vida, porque através do seu exemplo muitas pessoas podem ser alcançadas, mas se nós não movermos, a sociedade será cada vez mais destruída por essas ideologias, pelo medo, por tudo isso que traz destruição. Imagine só um rapaz que virou menina e que fez lá, arrumou outra menina e tiveram um filho, para que ele sabia que a partir daquela operação ele não poderia mais ter filhos. Olha só para você ver a sociedade, o maligno, o que ele quer fazer. Ele quer infertilizar as pessoas, ele não quer que as pessoas tenham filho, ou seja, acabando com a vida. Ele não quer que as crianças que nascem nesse meio tenham pai, tenham uma filha, não tenham mãe, tenha uma estrutura familiar que possa garantir para ele a lei, a moral, que possa garantir o amor fraterno ali de um pai e de uma mãe. Isso é uma destruição da família, isso é uma destruição da vida, e nós não devemos mais ficar parados. Que Deus te abençoe, que dê força e que nós sejamos sal da terra, luz do mundo, nesse mundo que está em trevas. Mas como diz Nossa Senhora, no final meu coração imaculado triunfará, e aqueles que estiverem com Nossa Senhora, aqueles que estiverem com a verdade, triunfará também, junto com a igreja, junto com Deus. Que Deus abençoe e te guarde, livre de todo mal, e Nossa Senhora cada vez mais derrame sobre nós a tua graça. Amém? Um abraço.